Muito bem, estamos gravando. Legal. Obrigado, viu, Wagner, pela gentileza, porque como são muitos detalhes, né, por mais que eu vá anotando aqui, a gravação ela sempre é uma segurança para mim, né, para não perder informação, conseguir explicar certinho para o leitor, né? Certeza. A gente que agradece o interesse aí da imprensa, né? O Correio Popular é um veículo importante aqui, né? Região de Campinas, já tradicional, e o Atlas trata justamente da nossa região. Sim. Então é importante que faça essa divulgação, né? Para que isso possa ser ampliado para outras pessoas de fora da universidade. Essa é a ideia, né? Cada vez mais a gente levar o conhecimento de uma forma mais tanto transparente como didática, né? Que as pessoas Uhum. possam ter curiosidade de ver e saber onde elas estão pisando, né? O solo, a rocha, isso é muito legal para estimular a curiosidade, a ciência, a pesquisa e, quem sabe, estimular que as pessoas venham para dentro da universidade pública. Sim, não, e a gente tem um entusiasmo muito grande em cobrir esse tipo de pauta, né? Não só por ser a Unicamp, a gente faz também com a PUC às vezes, né? Essa divulgação científica de trabalhos muito interessantes, né? Que envolvem Campinas e a cidade. Porque também para o leitor é muito interessante ele saber, né, o que, que é feito, né, para além do que a gente sempre comenta, né, por exemplo, eu fiz umas 6, 7 matérias de Ciatox, né, por causa do metanol e tal, né, e às vezes outros trabalhos de relevância ficam mais escanteados, né, pela mídia por causa do mainstream aí da informação, né. Bem, eu estava vendo até pela própria matéria da Unicamp que já havia um mapeamento da cidade em 93, né, pelo Instituto Geológico de São Paulo, é isso? Isso, eu vou tomar a frente aqui, depois você direciona as perguntas para a Helena. Então, Tá só bom. deixa eu contextualizar aqui para justamente dizer a nossa motivação, né, para desenvolver esse projeto. Então, o Instituto Geológico do Estado de São Paulo é um órgão estadual que fez, na década de 90, 80, muitos trabalhos de mapeamento geológico do entorno da capital, São Paulo, principalmente aqui a região metropolitana de Campinas, Sorocaba, né? Toda essa região, com o intuito de conhecer, né? Conhecer para fins de recursos minerais, água subterrânea, commodities para construção civil, né, que são, por exemplo, rochas que possam ter viabilidade para fazer cimento, rochas para ser utilizado como brita, né, que é o principal, vamos dizer assim, recurso do ponto de vista mineral que o Estado de São Paulo tem vocação. Lógico, nesse período, nessa época, né, da década de final da década de 80, década de 90. Então, existe um mapa muito bem feito do município de Campinas, que foi efetuado pelo Instituto Geológico, e nós tomamos como base esse mapa justamente para nortear as áreas que nós íamos atacar. Ou seja, como Campinas é uma metrópole, ela tem muitas áreas que já foram impermeabilizadas, que têm construções, que são loteamentos fechados, inclusive tem preservação de algumas regiões de matas, né? E isso tem uma dificuldade maior para a gente acessar o quê? As rochas. Então, diante disso, tendo um mapa, isso já norteou a gente para saber as regiões de maior potencial de afloramentos. Afloramentos são as formas como as rochas estão expostas aí na natureza. Então, é comum quando a gente vai ali, pega Dom Pedro, sentido litoral, a gente olha ali na região de Valinhos, né, Itatiba, as serras cheias de blocos, a gente fala matacões, né? Esses são afloramentos das rochas que ali ocorrem e estão expostos. Então, é uma área que você consegue acessar, ter bastante informação dos minerais que compõem as rochas, etc. Por outro lado, as áreas de maior densidade urbana, elas têm menos, é mais difícil a gente ter acesso às rochas de maneira natural. Às vezes a gente encontra numa praça, né? Ou num corte de barranco, de estrada, ali são regiões que a gente pode ter acesso àquela geologia, aquele afloramento, aquela informação geológica daquela região dentro do município. Então, esse mapa, ele já existe e ele foi, então, a base para a gente poder ir especificamente em regiões que a gente queria detalhar. Uhum.
Eu acho interessante, antes da gente continuar, porque eu estou pensando aqui, até outras matérias que eu fiz, né, que citam Serra dos Cocais, né, também a gente tem feito uma cobertura bem extensa do PIDES, né, por exemplo, que foi aprovado agora recentemente. Então a gente vê que a malha urbana de Campinas ela vem se estendendo, né? Eu acho que é interessante também colocar nesse molho, né, que recentemente o próprio IBGE colocou no censo, né, as pessoas que vivem em áreas de preservação ambiental, de APA, APP, né, justamente para ter esse monitoramento. Então, acho que um estudo como esse, ele também se torna uma ferramenta importante nesse sentido, né? Com certeza. Essa é uma ideia, uma premissa, né? Quer dizer o seguinte: para além da curiosidade geológica científica, ele vai te dar uma informação numa escala de detalhe, que é a informação ao microscópio, é um atlas petrográfico, ou seja, você tem imagens das rochas em escala que a gente fala de mão, né? Como essas rochas tem aqui atrás de mim, e você tem o corte delas vistas ao microscópio. Então a Helena ela detalhou, né? Então, por exemplo, os minerais, as rochas são o quê? É um conjunto sólido de minerais, tá? Então, assim, se você pega uma amostra como essa que está aqui atrás de mim, você não tem um detalhamento da sua mineralogia, da sua composição mineral. Então, com esse crescimento que a cidade, ela, enfim, ela vai se expandir para essas áreas, como você mencionou, ou seja, o próprio Barão Geraldo, aqui onde está a Unicamp, vai ser uma área de expansão urbana, né? Então, foi votado recentemente o PIDES, né, como você mencionou, e, enfim, a gente vai ter que ter uma ideia de planejamento mais adequado para poder, enfim, compor que todos esses empreendimentos futuros vão surgir. Então, assim, aqui você vai saber, olha, tem rochas sedimentares que ocorrem no distrito de Barão Geraldo, tem rochas, as rochas vulcânicas, né, os diabásio, enfim, aquelas rochas que dão ao solo a terra roxa, né, o solo avermelhado. Região de Sousas, Joaquim, já é uma outra geologia completamente diferente, a paisagem muda. Então, isso por quê? Porque são rochas, são substratos geológicos distintos de uma região para outra. Tá? Então, isso implica em várias situações de uso e ocupação também. Por exemplo, aqui, no início da ocupação de Campinas, começou com o café, depois foi a cana-de-açúcar, e sempre em regiões que o solo eram rochas vulcânicas por baixo. Já a região de Souza, Joaquim Egídio, também passou por esse processo, mas ele não avançou muito, porque a geologia não colaborava para o desenvolvimento de culturas como cana, como café, e ali foi se adaptando à preservação de matas, pastagens, né? E nos últimos 30 anos, o plantio de eucaliptos ali, que se adequou bem àquela região. Então, tudo isso, você conhecendo a geologia, o substrato geológico da nossa região, a gente também consegue direcionar melhores tantos empreendimentos, uso e ocupação do solo, né? Então, isso é um trabalho basal ali que pode certamente nortear alguns atores do serviço público, né, ou da atuação pública, para tomarem as decisões, de repente, mais acertadas, tá? Perfeito. E agora, bom, Helena, que bom que deu certo, né, nosso encontro, né? Ah, sim. Eu acho legal fazer um preâmbulo, né, da sua história acadêmica, né, se é a sua primeira graduação ou não, né, como que você chegou na geologia, né, porque não é um curso lá tão assim que o pessoal fala, nossa, eu vou fazer geologia, né? Não, na verdade, eu demorei um pouquinho para encontrar geologia, como você mesmo falou, assim, né? A gente acaba não tendo esse conhecimento do curso em si e tudo mais. Então, eu cheguei a entrar em outras graduações antes, mas eu terminei a FATEC, eu fiz FATEC, eu sou de Sorocaba, né? Eu cheguei a fazer a FATEC em Sorocaba, eu trabalhava na época e tudo mais, então conseguia conciliar, eu cheguei a fazer logística na FATEC, me abriu também bastante horizonte, já comecei a entender um pouco de escrita acadêmica, como funcionava tudo, então foi um curso, né? É curto, porque ele é tecnólogo, 3 anos, mas já abriu um norte. E aí, após isso, eu entrei na engenharia química, porque eu sou muito desse lado da química mesmo, assim, né? Por isso que eu gosto da mineralogia. Só que era uma faculdade paga aqui em Sorocaba, era muito boa, porém eu queria passar para a faculdade pública. E a geologia era uma paixãozinha antiga, assim, né? Que eu comecei a conhecer ao longo do caminho. E eu falei, não, mas é muito difícil, é um curso que demanda muito, sabe, federal, não sei o quê. E acabou que eu prestar Unicamp eu consegui. Eu estava entre engenharia química e geologia e consegui a geologia. Então eu falei, eu acho que é a hora, né? Deu tudo certo. E acabei entrando e acho que eu fui bem mais feliz do que se eu tivesse continuado em engenharia química. Assim, acho que eu me encontrei muito mais nesse caminho.
Que legal. E aí você, durante o percurso, né, da graduação, foi já pensando nesse estudo, né, nesse Atlas, ou ele foi surgindo assim de uma maneira mais construída? Eu acho que foi se construindo ao longo do caminho, porque na verdade eu sempre tive essa paixão mesmo pela microscopia, pelas rochas, por estudar, né, fazer um estudo minucioso ao microscópio, de escrever, gosto muito de foto. Então, sempre nas disciplinas que a gente tinha relacionado a isso, eu sempre me dedicava, eu gostava, eu ia atrás, né, assim, sempre conversando com os monitores, com meus colegas, todo mundo me chama, né, em aula, assim, olha, vem aqui para você ver e tal. Então, sempre teve essa troca muito grande. E aí, ao longo do tempo, eu fiz 2 iniciações científicas, né? Na primeira, eu trabalhei também com microscópio, só que era um outro tipo de luz, né? Do microscópio, que é uma que a gente, inclusive, não aprende na graduação, que é a luz refletida, que a gente fala, que é para estudar minerais metálicos de interesse econômico. Uhum. E não dá no mesmo microscópio que eu fiz esse Atlas, por exemplo. E aí eu fiz como se fosse um guia para você identificar minerais metálicos, que da onde são extraídos, por exemplo, cobre, ferro, níquel, enfim. Então a gente fez um guia, que foi o resultado dessa iniciação científica. E a segunda já era com o professor Wagner, que era sobre as rochas de Campinas. A gente tinha já algumas amostras, algumas áreas mapeadas, então eu aprofundei e trabalhei com mais dados, assim, do que dados que a gente tinha, mas que nunca tinham sido trabalhados, expostos de certa maneira, assim, organizados. Então, a gente já estava mexendo com algumas rochas de Campinas, e aí surgiu a ideia, né? Porque eu gosto dessa ideia de fazer material, de fazer livro e tal, de passar didaticamente acessível para o pessoal. Então, aí a gente teve a ideia, nossa, mas você já está trabalhando com algumas amostras, se a gente, né, procurar mais, no acervo da própria Unicamp a gente tinha acesso a muita coisa, foi atrás de grupos de pesquisa, de quem que podia contribuir, o que tinha e tal. Então, aí a gente conseguiu reunir mais material, né, juntar um pouco dessa minha iniciação científica, reunir mais material, criei um livrinho bem completo, assim, tanto que depois do TCC eu dei uma bela aumentada nele, né, a banca, o professor Wagner, inclusive, me deram várias dicas, assim, aumenta isso, põe aquilo, né, para deixar mais didático, mais legal. Então, tive um trabalho aí depois, uns meses depois do TCC, para chegar nessa versão final que a gente publicou, assim. Ah, legal. Eu estou pensando aqui, né, até nas minhas aulas de geografia no colegial, né, que eu gostava muito da geografia política, né, tanto que eu fui fazer jornalismo, né. E a geografia física, ela é sempre um desafio, assim. Eu acho que esse tipo de trabalho ele também é bastante interessante para o aluno, especialmente de Campinas, né, que ele pode ter um estudo da geografia física, assim, já com uma apropriação muito grande da própria cidade, né? Sim, porque ele consegue ter acesso a conhecimentos básicos da geologia, né? Que a gente colocou uma introdução, glossário e tudo mais, para instigar mesmo ali, lógico, tá? Né, mais mastigadinho, então se a pessoa tiver mais curiosidade, ela pode procurar mais, se aprofundar bem mais, mas ela já consegue ter uma noção básica, né, dos conceitos e da geologia no geral, assim, né, no mapa, ela vê a cidade dela, ela já sabe, aqui tem rocha ígnea, aqui tem rocha sedimentar, metamórfica, ela já consegue separar, igual você falou, né, tipo no colegial, né, no segundo grau, os alunos já conseguem ter essa separação dentro do próprio mapa de Campinas, né, já consegue se apropriar do espaço, mesmo que um pouco com menos detalhe, mas já consegue ter essa ideia, né? Fazer um mapa mental da cidade. Um ponto importante, Bruno, desculpa interromper, é o seguinte: os limites geográficos do município não são os mesmos limites geológicos do município. Ou seja, a gente pegou o município de Campinas, mas a geologia ela pode ser expandida para a nossa região metropolitana aqui. Porque o que acontece? O substrato geológico, ele tem tamanhos diferentes, que ele não vai estar limitado ao limite, né, político do nosso município. Então, assim, rochas que ocorrem na região, vou dar um exemplo, de Pedreira, Jaguariúna, Amparo, para o sul aqui, né? Se a gente pega ali Vinhedo, descendo um pouquinho para Indaiatuba, né? Então, as pessoas tendo esse material que tem Campinas, que é a principal cidade da nossa região metropolitana, e a gente está aqui, né? E, enfim,
as facilidades permitiram que a gente estudasse o nosso município, mas ele vai ter acesso com as imagens, com as ilustrações. Olha, tem uma rocha aqui numa área rural de Indaiatuba que eu vi no Atlas. É a mesma, então ela está... então é um granito, etc. Que legal. Então, é um mapa que tem o nome do município de Campinas, mas ele pode servir como apoio para o conhecimento das rochas da nossa região metropolitana. Então, ele não se limita aos limites políticos do nosso município. Isso que é interessante, tá? Então, assim, é lógico, existe a escala que a gente trabalhou, a gente não cobriu todas as rochas do município, obviamente, pegou os principais litotipos que aqui ocorrem. E aí, isso é uma primeira versão, é um começo para a gente ir detalhando cada vez mais. Tem várias ideias para a gente dar continuidade. Hoje, com a tecnologia, com os celulares, a gente pensa em ter, ao você apontar a câmera do seu celular para uma determinada rocha, ela já te dá a descrição, o que ele é litotipo, né? Então, eu já tenho aqui projetos pensando no futuro que esse Atlas possa ter uma versão em aplicativos, em plataformas digitais que facilitam. E também para pessoas com limitações, com alguma limitação visual, limitação auditiva, né? Que isso também possa ser de uma maneira inclusiva. Então, se você pensa numa coisa, numa versão que seja por meio de mobiles, né, por plataformas móveis aí, como celulares e tablets, a gente pode divulgar e ampliar mais o acesso para pessoas que têm alguma limitação. Então, essa é uma ideia de projeto que também isso se torne cada vez mais inclusivo e não só específico do nosso município, mas também do nosso entorno. Então, isso que é legal, que a gente pode abranger uma área maior, mais ampla, né? Que possa cobrir e cada vez mais ampliar, de forma que ele se torne digital, a gente pode ir alimentando essa plataforma à medida que a gente vai descobrindo, vai mapeando, vai conhecendo mais rochas. Então, esse Atlas ele vai servir de base para ser o alicerce da construção de vários projetos que a gente tem pensado aqui dentro do Instituto de Geociências, tá, Bruno? Eu gostei bastante dessa... até lúdico pensar isso, né? O limite político, né? Ele é estabelecido pelas pessoas, mas, né, milhões e milhões de anos de formação geológica estabeleceram outros tipos de limites, né? Exatamente, né? Então, hoje a gente tem aqui Campinas, ela é interessante, o município, porque ele tem os 3 tipos de rochas que a gente estuda. Você deve se lembrar, as rochas sedimentares, as rochas magmáticas ou ígneas e as rochas metamórficas. Então, é uma cidade que tem todos esses tipos de rochas, que são as grandes classificações. Lógico que depois você tem os tipos de rocha metamórfica, os tipos de rocha sedimentar, os tipos de rochas ígneas, né? Mas Campinas, ela tem uma diversidade litológica, e litológica se referindo a rochas, que inclusive, por exemplo, você tem até registros fósseis aqui no município, né? Você tem registro, como eu já dei uma entrevista há uns anos atrás, de registros de rochas de fundo oceânico aqui no nosso município, né? Você tem rochas que foram construções de montanhas. Então, essa história que o geólogo ele decifra e ele traduz para as pessoas olharem para uma rocha, tropicarem numa rocha e ali, puxa, essa rocha ela tem tanta história que a gente nem pode imaginar. Mas se a gente, como geólogos, pode traduzir isso de, como você falou, de uma maneira didática, lúdica, isso se torna atrativo, né? Se torna interessante. E saber que a nossa região tem uma história muito, muito longa, né? Que não é como a Bíblia diz, de 6.000 anos, mas é muito mais que isso, né? As rochas são muito mais antigas do que isso. Tem como a gente colocar algumas datas, assim, de quantos anos tem? Tem. Veja, a gente tem feito um estudo aqui, a gente tem um laboratório de datação de rochas aqui no IG, no Instituto de Geociências da Unicamp. Então, a gente tem feito, desde os últimos 5 anos, um estudo de datação das rochas do município. Então, as rochas mais antigas que a gente já conseguiu datar aqui, elas estão em torno de 2 bilhões e 200 milhões de anos. 2,2 giga-anos, ou 2 bilhões e 200 milhões de anos. Essas são as rochas mais antigas que a gente conseguiu datar. Existem rochas, por exemplo, na região de Sousas e Joaquim Egídio,
aqueles granitos da Serra dos Cocais, eles são datados em torno de 550 milhões de anos. Bem mais novos. Bem mais novos, mas são muito antigos também. E os diabásio e basaltos, né, que são essas rochas que as pessoas veem muito comum, por exemplo, em frente ao Shopping Dom Pedro, é uma referência boa que muitas pessoas ali conhecem. Quando você sai naquela portaria principal, que tem a caixa d'água com aquele pássaro em cima, você vai ver um corte ali de afloramento, né? Que são umas rochas cinza, escura, né? Aquelas são os diabásios, são as principais rochas que a gente tem nessa região de Campinas, né? Ali são datados em torno de 120 milhões de anos. São rochas muito jovens que refletem a separação do Pangeia, né? A separação de quando África e América do Sul estavam unidas. Então, essas rochas são vulcanismos que aconteceram e a gente tem muito registro dessas rochas aqui em Campinas também, tá? Então, assim, tem rochas que variam aí de rochas muito jovens, né? Muito jovens, assim, no tempo geológico, tá? Em torno aí de 100, 120 milhões de anos, até rochas com 2 bilhões de anos, tá? Então, essa é uma amostragem geral da diversidade em termos de idade das rochas aqui do município. Essas mais antigas de 2 bilhões, elas teriam incidência maior aonde aqui na cidade? Muito bem. Então, existe uma faixa, né? Esse mapa geológico simplificado do município, ele está dentro do Atlas, as pessoas vão poder ver a distribuição dessas rochas, inclusive a idade. A Helena fez um detalhamento muito, muito informativo, didático, né? Então, se você pega uma faixa, ela está assim disposta numa faixa nordeste, tá? E ela vai ali mais ou menos do Shopping Galeria, onde tem também um corte de estrada, logo que passa o Shopping Galeria, entre o Shopping Galeria, o Shopping Guatemi, o Parque Ecológico, toda essa região, ela é composta por essas rochas mais antigas de Campinas. Então, são os gneiss, tá? Os gneiss são as rochas mais antigas do município. Eles estão, então, nessa faixa aí, que eu estou dando um perfil, né? Que vai ali mais ou menos do Carrefour, tá? Eu estou pegando o perfil da Dom Pedro para facilitar. Até passando um pouquinho ali do Parque Ecológico, até para trás do Parque Ecológico, ali São Fernando, para aquela região. A gente entra ali, viu? A gente desce nos córregos, nos rios, para ver onde tem rocha, a gente andou tudo ali. Então, é mais ou menos essa faixa, descendo para sul, até ali a região do... como é que chama ali? Aquele condomínio? Swiss Park, até o aeroporto de Viracopos, mais ou menos ali. Aqui o aeroporto já está num limite mais de rochas sedimentares, mas é pegando aquela estrada velha de Indaiatuba, que chama, acho que Lix da Cunha, se eu não me engano, ali afloram rochas, que são esses gneiss. Então, só para ter uma ideia, né? Desde lá uma faixa do Dom Pedro, descendo até essa região do aquele condomínio ali, Royal Palm Plaza, Estrada Velha de Indaiatuba, né? Toda essa faixa é onde estão os gneiss, que tem em torno de 2,2 bilhões de anos. Ou, para simplificar, 2 bilhões de anos, né? São rochas de um período geológico chamado Paleoproterozoico. Paleoproterozoico. Eu pergunto também porque a gente está pensando em fazer uma produção fotográfica, né? E para poder indicar para o fotógrafo, né? Já estou anotando aqui os pontos, né? Para ele conseguir passar. Tá. Eu estou à disposição do fotógrafo, se quiser que eu vou junto, é só marcar comigo. Legal. Os afloramentos depois, se você quiser, é tranquilo. E aí, Helena, a gente depois troca contato também, Wagner, porque aí a gente combina, né? Até se você tiver registro de fotos também, até da Helena, né? Se tiver foto da sua, né, Helena, assim, trabalhando em campo e tal, a gente pede também, porque aí o editor tem várias opções depois para publicação, né? E aí, sobre o trabalho, Helena, como é que foi, assim, essa questão do campo, da pesquisa, do levantamento de dados, como foi a prática da feitura do Atlas? Sim. Então, na verdade, Bruno, eu não cheguei muito a ir para campo. A gente já tinha bastante, como eu falei, acervo, né? As pesquisas do próprio Instituto e do professor Wagner, a gente tinha muita amostra, também muita coisa. Então, eu fiz mais esse trabalho de selecionar, de ver tudo que a gente tinha, de selecionar, de ver o que era mais didático,
Então, essa parte de campo eu não participei tanto, eu participei mais na parte do microscópio mesmo, de desenvolver o Atlas, de diagramar, porque ele foi todo diagramado em código LaTeX, que é de programação e tal, né? Então, eu que fiz, montei toda a programação dentro do software que a gente contratou e tal, do Overleaf, né? Eu fiz todo dentro do Overleaf. Então, tipo, eu tive mais esse trabalho. Eu gosto bastante dessa parte, sabe? Do fazer, do escolher, tirar foto. Então, eu não participei tanto do campo, foi mais ir atrás das amostras, porque não foi só do nosso grupo de pesquisa, a gente foi atrás do pessoal do outro laboratório, isso, de paleohidrogeologia, que é o pessoal que trabalha com fósseis e tudo mais, então a gente conseguiu a amostra deles, então, assim, né, foi agregando mesmo, para tentar deixar o mais completo possível. Então, eu trabalhei mais nesse sentido, sabe? Teve o campo em si. E aí, quanto tempo foi para compilar tudo e conseguir, né, chegar no material final? Então, a matéria do TCC, ela durou 6 meses, né? Mas daí, em janeiro do ano passado, eu já estava... Que eu ficava em Campinas direto, né? Então, em janeiro, a gente já estava com o professor Wagner sentado, pensando o que a gente vai fazer, como vai e tal. Então, eu passei todo o semestre aí desenvolvendo. Eu tinha já algumas coisas em andamento por conta da iniciação científica, não pude, né, transportar para ele. Então, demorou aí até junho, né? Eu defendi o TCC em junho, porém, como eu falei, depois eu dei uma bela aumentada na introdução e tudo mais. Então, não por conta do número de páginas, mas eu falo de coisas que a gente teve que ir atrás mesmo de informação, como compilar, como deixar mais didático e tudo mais. Então, aí foi mais, acho que até agosto, meio de setembro, porque foi publicado em setembro. Então, aí teve mais uns meses para a gente trabalhar nisso. Por conta disso, também não dava para a gente inventar muito mais, assim, de coisas de campo, porque, assim, campo demanda. A lâmina demora para fazer, a gente tem que colher a amostra, serrar, descobrir, aí você manda, né, passa para o laboratório para laminar a amostra que a gente fala, então a lâmina demora a sair. Então, por conta da gente ter esse material pronto, nesse tempo que a gente tinha hábil de ver o que a gente precisava, montar o quebra-cabeça, né, do mapa, tem tudo, não tem tal, a gente conseguiu ter tudo que a gente precisava sem precisar da lâmina, porque às vezes não dá tempo de sair, eu saio em cima da hora, não dá tempo de trabalhar legal as amostras, as lâminas, então tem todo esse processo, a geologia são muitos passos, então o tempo era curto, a gente otimizou da melhor forma, e aí todo mundo colaborou muito, né, igual eu falei das amostras, tal, a galera toda ajudou, emprestou amostra e tudo mais, então foi uma colaboração mesmo, né, coletiva, assim, foi um trabalho coletivo do Instituto mesmo. Que legal, porque aí a amostra ela tem que ter uma espessura certa, né, para você conseguir analisar, tem que ter um padrão ali de tamanho, né, para você conseguir estudá-la, né? Isso, na verdade, tipo, a gente vai pegar a amostra, depois a gente corta um toquinho que a gente fala, né? Como se fosse ela fica fininha, porém, ela vai para a laminação porque ela tem que ficar com 30 micrômetros. Nossa. Ela é bem fininha, agora eu acho que é 1/3 da grossura da folha do caderno. A gente sempre tem um parâmetro com a folha do caderno, mas acho que é isso, 1/3 da espessura da folha do caderno. Então, tipo, é um trabalho que demanda, tem que ser direitinho, porque senão você perde a amostra, ou ela não fica analisável, tem que ser porque tem que ser nessa espessura. Se ela fica mais grossa, os parâmetros ópticos mudam. Aí você pode confundir com outros minerais. Então, o negócio tem que ser bem feitinho. Se fica mais fina também, porque, né, uma interação ótica mesmo, né, da luz com a amostra. Então, é todo um trabalho, assim, bem minucioso, né, com bastante detalhe para realmente ficar uma coisa precisa, né? Se fizer mais ou menos, é o que eu te falei, gera muita dúvida e você não tem um material de confiável, que dá para você ter certeza do que você está fazendo. Sim. Você tem uma ideia de quantas amostras você chegou a analisar? Nossa, de lâmina foram muitas. Você fala de que eu usei no Atlas em si mesmo? Pode ser a do Atlas. Porque assim, no Atlas, eu fiz até uma tabelinha aqui, né? Que, tipo, em pontos deram 13 pontos, porém teve ponto que teve bem mais que uma. Deixa eu ver se eu conto bem rapidinho para você. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Olha, amostras classificadas que a gente tem aqui no Atlas, 22. Porém, assim, tem amostra dali que, tipo, né, o grupo tinha 10 lâminas, 15 lâminas, então a gente ficava peneirando ela, sabe? Ou
Tinha umas que tinha menos, outras tinha mais, outras tinha 3, 4. Então, assim, era aquele trabalho de, vamos ver o que tem cada uma, o que difere, tem diferença, ou todas as 10 lâminas que foram feitas são iguais, parecidas, entendeu? Então, tipo, são 22 rochas classificadas, porém, de cada uma, aí abre, né? Quantas amostras de mão tinha? Qual que vai ficar melhor a foto? Enfim, nesse sentido. Então, eu calculo aí umas 200 lâminas que a gente olhou assim para chegar nas melhores ilustrações, mais didáticas, mais que os minerais estavam mais evidentes, né, mais bonitos, porque um atlas, obviamente, o próprio nome diz, tem que ter as fotos mais bem ilustradas, né? Então, assim, às vezes você faz pede para o laminador preparar uma amostra, ela tem ali os minerais, mas não é uma amostra tão representativa, né? Então, esse trabalho também de garimpagem até a gente ter uma seleção. É como o jornalismo, né? Vocês vão pegar a matéria aqui e vão pensar ali as melhores, né? As melhores discussões em fotos, etc. Também foi mais ou menos nesse sentido. Ontem mesmo eu fiz uma matéria que estava com 2 horas e 20 de áudio. Trabalhinho. Exatamente. É isso. E, Helena, para onde vai a Helena agora, academicamente, né, com Atlas? Quais são as expectativas aí dos próximos trabalhos acadêmicos? Então, Bruno, hoje, né, agora já está tudo certo, já estamos no finalmente. Eu estou indo fazer mestrado no Canadá. Que legal. E consegui na mesma área, inclusive, assim, né, de mineralogia, sobre, né, também é um orógeno, a grosso modo, é uma cadeia de montanhas, igual o Himalaia, vamos supor, a gente tem o Himalaia hoje, né, que foi um choque de placas tectônicas, né, fechou o oceano, e teve o choque e forma a cadeia de montanha. Eu vou estudar no Canadá uma cadeia de montanhas também. Eu não sei hoje como ela está, se ela tem alguma altura, se ela já foi totalmente erodida, mas eu vou estudar essas relações, traz também rochas muito antigas, que se formaram durante essa formação da cadeia de montanha, e toda a mineralogia relacionada a ela, né, as particularidades dos minerais, de alguns minerais específicos, índices que indicam, né, esses processos para a gente, tá? Então, deu certinho de eu continuar meio que na mesma... Que as rochas de Campinas também, de certa forma, participaram de uma cadeia de montanhas no passado, bem lá atrás. Então, a gente vai meio que na mesma linha. E você já vai agora em 2026? Eu estou indo agora dia 18 de dezembro. Nossa! Agora. É por isso que eu estou correndo, por isso que tava difícil aqui os horários, o negócio tá uma loucura. Mas aí agora eu estou indo já dia 18, porque na primeira semana eu já começo e tudo mais, já começa a ter aula, né? Começa a desenvolver, enfim. Que legal, parabéns. Obrigada. Boa aventura, boa jornada no Canadá, com certeza vai ser bastante produtivo. Sim. E Wagner, em relação ao Atlas que fica, né, em Campinas, né, com esse estudo da graduação, já tem um planejamento para ele ser otimizado, como você já adiantou, né, numa pós-graduação, em grupos de estudo, como é que ele vai ser trabalhado agora? A ideia, Bruno, na verdade, a gente precisa estar sempre produzindo conhecimento, né? Às vezes, dentro da universidade, as pesquisas que nós fazemos, elas é mais difícil o público leigo ou o público de maneira geral ele se interessar, porque às vezes a gente está estudando uma coisinha, um mineral ou uma reação química que às vezes ela vai ser importante para a construção do conhecimento, né? É assim que funciona a ciência e não é da noite para o dia que a gente vai, enfim, descobrir a cura do câncer, descobrir minerais que vão salvar a humanidade, enfim, tudo demanda de pesquisas, e as pesquisas levam um certo tempo. A ideia é que a gente, o conceito desse Atlas é um conceito que ele é mais de divulgação científica, né? Então, não é um conceito assim para... enfim, lógico que tem pesquisa envolvida, obviamente, né? Mas a ideia é produzir um material acessível ao público mais externo à universidade, que a gente possa levar esse conhecimento de maneira gratuita, né, sem qualquer finalidade com fins lucrativos. A gente se dedicou para fazer um material de qualidade. Hoje, as universidades públicas, elas têm a necessidade de fazer a divulgação por meio da curricularização das disciplinas, né, a curricularização
da extensão, né, da extensão universitária. Então, isso, todas as universidades federais, estaduais, elas têm como, vamos dizer, como obrigação mesmo de fazer a divulgação científica, né? Isso muito do que aconteceu nos últimos anos aí, né, no mundo, né, como o ataque às universidades públicas, né? Então, é uma forma da gente divulgar mais, ter mais transparência, seja por redes sociais, seja por vídeos comunicativos, né? Hoje em dia a informação ela é muito rápida, né? Então a gente também precisa se adaptar da forma de como comunicar o que é a universidade, o papel da universidade na onde ela está inserida, né? Você veja, eu estudo muito a região Nordeste, a região de Minas Gerais, né? Então, assim, muitos professores aqui nunca olharam muito com um tamanho detalhe para onde a Unicamp está inserida, que é o município de Campinas, né? Então, a gente começou a ver a necessidade, a proximidade, vamos dizer assim, o potencial geológico do município de Campinas. E isso, Bruno, é uma coisa também interessante, porque veja o seguinte, o que hoje está em discussão em termos... né, tivemos a COP recentemente, mas em termos de transição energética, né, em termos de futuro, mudanças climáticas, a corrida por minerais estratégicos, minerais críticos e minerais de terras raras, tá? Então, veja, um país só vai ter vocação para ter uma grandeza ou uma riqueza mineral se ele for conhecido, né? E esse conhecimento, veja, o Brasil ele tem grandes descobertas, grandes depósitos minerais em todo o seu território, mas ele ainda tem muito para ser descoberto, tá? Os grandes, a gente pode dizer assim, né? Minas Gerais, Pará, Bahia, né? Que são estados com vocação mineral já por natureza, eles já foram, de certo modo, descobertos. Mas em escala menor, por exemplo, os terras raras, eles podem ser descobertos aí, estão aí. Precisa o quê? Precisa que as pessoas conheçam. Eu te digo, te antecipo, esse Atlas ele pode ser um primeiro passo para as pessoas verem, olha, um granito, essa rocha é parecida com o que eu vi num livro, que essa rocha pode ter minerais de terras raras. Então, eu estou com pesquisas aqui de alunos de iniciação científica, olhando para certas rochas que possam ter minerais de terras raras na sua composição. Tá? Então, tudo vai pelo conhecimento, pela curiosidade e pela pesquisa. Então, assim, esse é um primeiro passo. O intuito é fazer, então, uma atualização, como eu antecipei, né, para você, deixar isso cada vez mais inclusivo, cada vez mais informativo e que esse projeto ele se expanda para além do nosso município. Então, assim, é envolver alunos, é envolver estudantes a nível de graduação, por meio de iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso, monografias e pesquisas de mestrado e doutorado ao nível de pós-graduação, para que a gente possa ver, avaliar o potencial. Estamos numa região boa, né? Eu não digo que tem terras raras, pelo amor de Deus, mas a gente está pesquisando, né? A gente está olhando. Por exemplo, Poços de Caldas, que é aqui do nosso lado, vai ser no futuro um dos grandes depósitos de terras raras do mundo, né? Foi descoberto recentemente. Então, assim, precisa conhecer, precisa descobrir, né? Cada vez mais que a gente vai aprendendo, a gente vai conhecendo e as potencialidades podem ir se expandindo. Então, essa é a ideia. É o primeiro momento, né? E aí eu te antecipo também, né, que a gente está buscando alguns parceiros que queiram nos ajudar a imprimir esse material, porque ele está totalmente gratuito, né? Depois a Helena te disponibiliza o link na biblioteca aqui da Unicamp, qualquer pessoa pode ter acesso, né? Pode baixar esse material em formato PDF, pode ler em plataformas como tablets, celulares ou mesmo no computador, mas é interessante que a gente possa também imprimir os exemplares, né? A Helena solicitou o código do ISBN tanto para a versão digital quanto para a versão impressa, e essa versão impressa a gente está buscando parcerias que possam nos ajudar a imprimir esse material em alta qualidade que a gente possa disponibilizar para locais com menos acesso, né? Por exemplo, algumas escolas, né?
que possa ficar ali como material de referência, de consulta, e isso vai nos ajudar a cada vez mais divulgar esse projeto. Perfeito. Só para eu ter um parâmetro aqui, que com certeza o editor vai perguntar isso, né? Quantos por cento do território da cidade a gente pode afirmar que o Atlas cobre, mais ou menos? Olha, a ideia foi acessar esses afloramentos que são, assim, estão ali expostos, né? Se a gente, na verdade, se você pega a geologia de Campinas, ela tem ali 4 grandes compartimentos. Esses 4 grandes compartimentos foram cobertos pelas rochas representativas do Atlas, né? Então, assim, não é algo quantitativo, isso é importante colocar, é algo qualitativo, tá? Ou seja, a gente tem as principais rochas que representam esses compartimentos geológicos do município de Campinas. Então, assim, se não é algo que a gente está preocupado em fazer números, né, quantidade, olha, a região norte foi X afloramento. Não, ele é bem representativo. A mesma rocha que como eu te disse, né, lá na região sul, perto do aeroporto, que é o Gneiss, de 2 bilhões de anos, se você for no Parque Ecológico, você vai ver ele. Se você for no Shopping Galeria ali, você vai ver ele. Então, é algo qualitativo. Se você pega uma amostra, você consegue, por comparação, por analogia, dizer que ela ocorre nessas regiões. Então, tem certos bairros que estão nesses compartimentos que vão ocorrer aquelas rochas que estão ali ilustradas no Atlas, né? Mas o ponto onde foi coletada a amostra, ele é específico. São esses 15 afloramentos que a Helena colocou, com essas 32, Helena. Quanto foram o total de amostras? 22? Bom, na verdade, foi 13 pontos de coleta, né? E 22 amostras distribuídas por ele. Isso. Então, essa é uma amostragem da geologia com base nos principais afloramentos que estão preservados no município de Campinas. Isso é uma pergunta muito importante que você fez, e a resposta nossa é nesse sentido, né? Ah, legal. Perfeito, gente. Olha, estou entusiasmado em rever esses pontos da cidade que eu sempre passo, e agora eu vou ter um olhar diferente aí, com certeza. Legal. Por exemplo, o Bruno, tem as pedreiras, né? A pedreira Praça Maior do Chapadão, a pedreira do Jardim Garcia, o Shopping Dom Pedro. São todos, e a Helena tem lá o Diabásio Serra Geral, você vai ver ele no Atlas. Então, a pessoa vai ver aquilo ali, ele vai automaticamente associar com a rocha da pedreira do Chapadão, com a rocha do Jardim Garcia, com a rocha do Parque Dom Pedro. Então, você entendeu? É nesse sentido. Ela vai ter uma referência que ela vai poder ter a ideia de onde ela está pisando. Então, ela está ali na pedreira Praça Maior do Chapadão, ela, puxa, aqui está aqui. Então, ela tem esse mineral. Olha que legal, o nome dessa rocha é Diabásio, ela tem 120 milhões de anos, ela ocorre aqui, ocorre no Jardim Garcia, ocorre... Entendeu? Então, é uma referência. O Atlas serve como uma referência. A gente não precisa pegar a mesma rocha da pedreira do Jardim Garcia e fazer pontos nesses locais que vai ser a mesma geologia. Se ela for em Jaguariúna, aqui está aqui. Se ele for aqui para Paulínia, tem essa mesma pedreira. Se ele for para Hortolândia, ali do lado da Bosch, tem a mesmo Diabásio. Tá? Então, é essa ideia, uma referência que a pessoa pode ter para descrever a geologia de onde ele está pisando. E veja, desculpa, eu falo demais, mas todo mês chega a gente aqui no nosso instituto perguntando, olha, eu tenho essa rocha aqui, né? Você pode avaliar para mim se é um meteorito, se é se tem ouro, né? Se tem diamante, então, de certo modo, né? Essas pessoas já vão poder ter, antes de vir aqui, que podem vir, né? Pelo amor de Deus, né? A gente dentro da medida do possível, consegue atender as pessoas, mas ela já vai falar, então isso aqui, então você não tem. Opa, essa aqui já é interessante. Então é mais. Também serve como referência nesse sentido. Perfeito. Aí eu acho que você consegue me mandar essa entrevista gravada, Wagner? Sim, eu vou. Agora,
eu acho que eu tenho que parar a gravação aqui. Deixa eu ver, peraí, só um minuto. Demora um pouquinho, Bruno, depende do tamanho, ela demora depende, acho que, sei lá, 1, 2 horas, aí ela vai subir para o nosso drive automático, e aí o professor pode passar, acho que o link para você e tal, aí ele vê o negócio, como compartilhar, mas para entrar no drive ele demora um pouquinho, que eu cheguei já a fazer durante a graduação algumas gravaçõezinhas assim. Isso. Tá, eu vou parar agora. Bruno, eu agradeço aí pelo interesse da imprensa, do grupo. É Grupo Hack? Isso. E foi um prazer poder falar com você. É sempre bom, a gente está sempre à disposição. E qualquer informação, fotos, ilustrações que você precisar, eu envio para você. Hoje eu vou participar de uma banca agora à tarde. É o que a Helena falou, ele leva um certo tempo para subir, mas até hoje à noite eu creio que esse material já está aqui no Drive, e aí você manda o seu e-mail, onde você quiser que eu compartilhe, manda para a Helena, que você está o zap dela, ela me repassa, eu compartilho contigo. Antes não seria possível, né? Porque eu preciso terminar o texto hoje até umas 5 da tarde. Olha, se sair agora até a hora do almoço, eu já te mando. Eu acho que sim. Eu vou fazer o possível aqui. Porque eu já vou... Não depende de mim, depende da subida para o Drive, mas eu acho que rola sim. Não, tranquilo, que eu já vou começar o texto agora, pelo que eu já anotei aqui, que a gente conversou. Ótimo. Já vou combinar as fotos, né, também. E aí depois, no Drive, eu consigo complementar o texto. Perfeito. Pode deixar comigo, que eu faço. Só me manda onde você quer que compartilhe o seu e-mail, para a Helena, ela já me repassa. Legal. Ou, perfeito. Helena, passa meu contato, meu zap com o Bruno e ele já manda. Eu vou parar a gravação aqui. Tá.